Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, começaremos no 3 e terminaremos no 4. Eu, na última vez que estive aqui no púlpito para pregar, abri esse texto com vocês. E o propósito era pregar essa mensagem que pregarei hoje. Quando eu voltei um pouquinho, acabei ficando na parte anterior do texto e falando outras coisas, e não entrei nesse que eu gostaria de falar hoje, que é sobre a pregação da palavra de Deus. Na mensagem passada, nós falamos que devemos e precisamos fincar os nossos pés, permanecer na palavra de Deus, que ela é a fonte, ela é a razão, ela é o sentido. Na expressão e nas melhores expressões da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é o caminho, a palavra de Deus é a fonte da vida eterna para todos aqueles que creem. Então nós não devemos buscar a vida de Deus em nenhum outro lugar. Não há um outro lugar que a gente encontre fé, não há nenhum outro lugar que é capaz de gerar fé no nosso coração, que é capaz de nos fazer olhar para Deus. Não é em nenhum outro lugar que podemos corrigir os nossos caminhos, porque não é possível nem vencer o pecado, nem corrigir os nossos caminhos, sem ser pela palavra de Deus. E como eu disse na semana passada, no dia que eu preguei aqui da última vez, a gente até tenta ser uma pessoa melhor, a gente até tenta mudar o nosso comportamento, mas é muito pequeno a nossa mudança, porque ela não é capaz de mudar o coração, porque o coração, só a palavra de Deus entra. Hebreus capítulo 4, verso número 12 vai dizer isso para nós, que a palavra de Deus é que vai no íntimo e é capaz de ali afetar toda a nossa realidade interior, porque é ela que faz isso mesmo. Então, irmão, o que eu gostaria que você estivesse entendendo, toda a nossa vida cristã, ela não é baseada naquilo que a gente acredita. A nossa fé em Jesus não é baseada naquilo que eu acho que Deus fez, naquilo que eu penso a respeito do que Deus é, ou da obra que Ele realizou. Não tem a ver comigo, não tem a ver com as condições intelectuais que eu tenho, que fazendo com que A mais B seja igual a C, e eu concorde com isso, eu diga, aí ó, nesse Deus eu creio, nesse Deus eu confio. E eu arrisco a dizer para vocês, e essa é a minha preocupação, e por isso que trago mais uma vez essa orientação, é que nós podemos ter uma fé baseada nos nossos próprios sentidos, nos nossos próprios sentimentos, nas nossas próprias convicções intelectuais, e não na palavra de Deus. E não naquilo que é a verdade, que está dentro da Bíblia Sagrada. É muito possível que eu chegue para você e exponha um texto bíblico e você fala assim, mas eu não concordo. Eu não acho que é assim. É muito possível que a gente abra a Bíblia e a Bíblia diga coisas para nós, e a palavra de Deus fala com a gente, ou ela se contraponha ao nosso comportamento que hoje estamos vivendo, e a gente diga assim, não, mas eu não vou mudar, porque não é isso que eu penso. E a gente vai ter ao nosso redor 1 milhão de igrejas. Na verdade, 1 milhão de comunidades, porque a igreja de Jesus é aquela que a Bíblia nos ensina. Aquelas pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, foram feitas filhos de Deus, amam a Deus, e isso prova pela obediência, não por aquilo que eles acreditam. Existem milhares de comunidades que são feitos cada um ao gosto pessoal. Cada um conforme aquilo que me interessa e me identifica. Então, irmão, eu queria mais uma vez lembrar você que se sua fé tem a ver com aquilo que você se identifica, isso não é fé. Isso aí é crença, são apenas aderência a coisas que eu gosto. Então eu não gosto de beber no bar, mas eu gosto de cantar umas musiquinhas de louvor na igreja. Então como eu gosto desse ambiente aqui, é esse ambiente que eu participo. E aí eu digo, eu tenho fé porque lá a gente prega de Jesus, lá é a nossa realidade de vida, é isso que eu acredito.
Não, não é isso que você acredita. Porque a fé em Jesus é em Jesus. E a fé que nos fixa em Jesus é o próprio Jesus pela sua palavra. Ou seja, uma pessoa que baseia a sua vida na palavra de Deus, uma pessoa que se alimenta desta palavra, como a gente disse, que é a orientação do apóstolo Paulo ao Timóteo aqui, que você permaneça, Timóteo, nesta palavra, que você use para corrigir o teu caminho, para verificar o teu coração, para permanecer debaixo da vontade de Deus. Quando a gente crê nesta palavra, ela vai vir de encontro aos nossos pecados. E em relação aos nossos pecados e àquilo que a gente crê a respeito de Deus, nós vamos ficar com aquilo que Deus diz e não aquilo que a gente sente. Porque, irmão, toda vez que a gente deseja fazer a vontade de Deus, sempre vai bater uma outra vontade de frente, é a nossa. Sempre, diante das circunstâncias, existem toda a realidade ao nosso redor, que diz uma coisa para nós, que fala como nós devemos ser, como nós devemos viver, e existe a palavra de Deus, que diz uma outra coisa, e que a grande maioria das vezes bate de frente, completamente de frente, com aquilo que nós acreditamos e que é aquilo que as circunstâncias dizem. Com quem que nós vamos ficar? Com aquilo que nós estamos vendo, ou com aquilo que a palavra de Deus diz? Nós vamos estar sempre nessa sinuca de bico. Nós vamos estar sempre entre essa pergunta, crer ou não crer. Confio em Deus, crendo na sua palavra e fazendo e colocando em prática aquilo que ela diz, ou aquilo que eu acho que vai acontecer. Então, se eu acho que a Espanha vai ganhar, eu vou torcer para a Espanha. Só que torcida, pode não ganhar, ganhou. Mas podia não ter ganhado. Eu não sei se você foi igual eu. Todos os times que eu torci, perdeu. Eu não sei se eu sou pé frio, né? Mas pelo que eu vi, um monte de gente também torceu para um monte de time que perdeu. Mas você está na torcida, você confia, o time é bom. A circunstância dizem muitas coisas para nós e a gente coloca a nossa confiança nelas. Mas aí você coloca a confiança, né, no Brasil e o Brasil não ganha. Por quê? Porque não são as circunstâncias que determinam a nossa fé. Nós temos que sempre ficar com a palavra de Deus. A orientação do Paulo ao Timóteo é: Timóteo, você permaneça na palavra, que esta palavra habite a você. Você continue vivendo em tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você experimentou e tudo aquilo que você conviveu comigo. E isso está escrito no capítulo 3, muito claramente. Olha só o que diz, verso número 10. No capítulo 3, você, Timóteo, Paulo falando ao Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino. Aqui está falando da relação dos dois, desse discipulado que Paulo teve no coração e na vida do Timóteo. Só que não para aí, porque ele não fala que o Timóteo aprendeu as sagradas escrituras, ou seja, a palavra de Deus onde ele tem que permanecer agora, no Paulo, ou com o Paulo. Ele fala que isso é anterior ao Paulo. Mas ele engloba tudo e dizendo, aquilo que você aprendeu em casa, da sua família, e que aquilo que você conviveu comigo, viu comigo, experimentou comigo, fixe nisso, creia nisso, apegue-se a isso, permaneça nisso. Olha o que ele diz, você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. E aqui, Paulo está preso. E ele está provavelmente já à véspera de morrer, já sabe que vai morrer. Por exemplo, no capítulo 4, verso número 7, ele está falando com o Timóteo, nós vamos chegar lá, mas eu vou ler agora para você. Ele diz, Timóteo, eu combati o bom combate, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, verso número 6. Ele está consciente de que vai provavelmente morrer. O Paulo está consciente e ele está agora falando as suas últimas palavras, ou tendo as suas últimas oportunidades de poder dar conselhos ao Timóteo, e ele está dizendo, olha, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então o Paulo está falando ao Timóteo como alguém que está preso, pronto para morrer, e está dizendo para o Timóteo permanecer na palavra que fez o Paulo estar preso e que agora vai morrer por causa dela. E aí ele está dizendo, você esteve comigo, verso número 11 do capítulo 3.
Você esteve comigo nas perseguições, nos sofrimentos que eu enfrentei. Paulo não fala assim, olha, tá vendo, tudo que a gente passou é triste, né? É ruim, né? Pois é, se cuida aí para você não ser preso também. Não é essa a orientação que o Paulo dá. A gente fala isso para as pessoas, a gente quer que os nossos filhos também, né? Não passem caminhos que a gente passou e a gente dá conselhos. Não faça isso, meu filho. Não vá por esse caminho, não converse com esse tipo de gente, não se envolva com esse negócio. A gente vai dando conselhos, mas aqui o apóstolo Paulo, ele está como um amigo querido e como um mentor, dizendo assim, olha, tudo aquilo que a gente viveu juntos, se apegue, continue. E você experimentou a verdade do Evangelho, onde? No momento difícil, na perseguição, na prisão, nos meus sofrimentos. Isso é muito importante, porque a fé verdadeira, que difere da crença, como eu estava mostrando para vocês, ela se revela, sabe quando? Quando as coisas não vão bem. Quando há incompreensão. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou. Quando a gente é contrariado. Quando o sofrimento bate, quando a circunstância nos afeta de forma negativa, é aí que a fé verdadeira vem a existir. Por quê? Porque a fé verdadeira não depende da circunstância. A fé verdadeira não depende de um marido que não crê ou se crê, ou de uma esposa que crê ou não crê, ou de filhos que creem ou não creem. Não depende da chuva, não depende do sol, não depende se tem emprego, não tem emprego, não depende se tem casa ou não tem casa, não depende se está sendo ou não afetado por essa vida ruim, por um governo mau, por uma situação de escassez. A fé verdadeira não depende de risco de morte ou abundância na vida. Uma pessoa que crê, ainda que ela passe a pior das situações, é nessa realidade ou nesse lugar que ela vai escrever salmos lindos, como a gente conhece do Salmo 23. Como eu passei no vale da sombra e da morte, ali, naquele momento de desespero, naquele momento onde eu estava tendo a minha vida acabando, encontrei uma pessoa lá, Deus. E também uma pessoa que ama a Deus e que está firmado os seus pés na rocha, ainda que tenha toda a riqueza e toda a fama e todo o poder nas mãos, ele ajoelha e adora o Senhor, desfruta, mas ele não perde a sua fé, porque não é a riqueza que tira a nossa fé em Jesus, é um coração em outro lugar. Não é a maldade, não é a injustiça que tira a nossa fé em Jesus. É o nosso coração em outro lugar. Por isso que fé verdadeira é diferente de crença da nossa humanidade popular. Porque eu posso muito bem acreditar em coisas a respeito de Deus. E infelizmente eu como pastor posso dizer isso ao longo da minha trajetória ministerial. O quanto de pessoas que dizem acreditar em Deus, mas nas primeiras oportunidades de dificuldade, de incompreensão, de tribulação, vamos aí, coloca aí para traduzir, né? Fala assim, mas o que seria tribulação, problema? Quando a morte bate na porta, quando a doença não vai embora, quando a dor permanece, quando a traição chega, quando o dinheiro não cai na conta. Pessoas abandonam a fé, duvidam de Deus. E aí a gente joga aquela conversa fiada que a gente tem, e a gente até acredita nela. Mas não é Bíblia, não tem isso na Bíblia. Você já encontrou alguém falar assim, então a pessoa que deu uma desviada ali, né? Desviado. Não tem desviado na Bíblia. Aquela pessoa que está consciente, mas está fazendo tudo que o diabo gosta, mas ele pertence a Deus. Está tudo bem. Ele só não crê. Não, ele diz que crê. Você vai perguntar para essa pessoa, ela vai dizer assim, não, mas eu creio em Deus. Como é que vai a tua fé? Minha fé vai bem. Minha fé vai bem. Mas você não cultua? Não, não cultuo. Você não obedece a Deus? Não, não obedeço a Deus. Você não está em comunhão? Não está em comunhão.
Olha, eu tenho dificuldade de orar, tenho dificuldade de ler, faz muito tempo que eu não evangelizo. Está tudo bem, porque o que importa é aquilo que eu acredito. Pois é, irmão, desculpa te dizer, mas a sua fé é baseada na sua cabeça e não naquilo que a Bíblia diz. Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, Jesus vai dizer assim para nós: aquele que me ama é aquele que me obedece. Paulo está dizendo a Timóteo assim: permaneça na palavra. O permanecer na palavra de Deus não é que eu vou ficar aqui com ela na mão. Ele está falando de alguém que está praticando aquilo que aprendeu, praticando aquilo que recebeu. É mais ou menos assim que a gente não faz essa matemática, e é muito importante a gente pensar no nosso contexto. Talvez você é como eu, que veio de berço cristão. Eu recebi o evangelho dos meus pais. Vivi na experiência comunitária por muitos anos. A grande maioria de nós, ainda que não seja filho de pastor como eu, mas recebeu pelo menos uma carga da palavra de Deus, recebeu o evangelho, pelo menos teve alguém dentro da família que lhe ensinou, teve uma experiência dentro de uma comunidade. Um monte de gente, talvez você seja uma delas, que passou anos a fio dentro de uma realidade como nós, ouvindo mensagem após mensagem, conhece a escola bíblica dominical, lembra do professorzinho da escola bíblica dominical, lembra de coisas interessantes, de acampamentos, lembra de tudo. Mas hoje não vive igreja, não vive como igreja, não lê um texto sequer, não se alimenta da palavra de Deus. A Bíblia não faz diferença em nada para a sua vida, a não ser que ela sabe que é da palavra de Deus. Mas ele não a consulta, ele não conversa com Deus, não pergunta opinião, ele não corrige o seu caminho olhando para o texto bíblico e perguntando para Deus: é isso que o Senhor quer para a minha vida? Não. O máximo que pode acontecer é numa briga ou alguém dizer aquilo: você está errado. A pessoa: opa, entendi, mas a grande maioria de nós, e eu vou ser assim, você provavelmente assim, quando alguém aponta o dedo para nós, na correção, o que a gente faz? Opa, peraí, quem é você? Aí a gente não vai por aquilo que a pessoa está dizendo, a gente vai contra a pessoa, porque a gente não quer mudar o nosso caminho, só que a gente não olha para a Bíblia Sagrada para saber se é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. É como se uma filha ouvisse do pai: não namora com esse rapaz. Ele não é rapaz para você. Por quê? Porque ele é bandido. Conhecia uma situação assim, fantástico. É bandido. Não era, que ele não gostava do cara. O cara é bandido, mas apaixonou. Só que entre a vontade do pai, que é a vontade de Deus, e aquilo que sente, com quem que você acha que chegou? Qual que é a decisão? Quando o pai corrige, não é a correção pensando no que a Bíblia ensina, pensando no que Deus gostaria e aquilo que seria melhor para ela. O meu pai não me quer, o meu pai não me ama, o meu pai só me proíbe, ele não quer que eu viva feliz. A gente joga a culpa em outro. Por quê? Porque a gente sempre vai escapulir da palavra de Deus, porque não é ela autoritativa na nossa vida. É sempre a circunstância. O que molda o nosso caminho é sempre o nosso sentimento, a nossa visão de mundo, e em detrimento da palavra de Deus. Por isso, irmão, mais uma vez eu volto às palavras do apóstolo Paulo. Paulo, antes de dizer para Timóteo: vai e prega, ele diz: vai para a palavra de Deus e corrige o seu caminho, permanecendo nesta palavra. E eu gostaria de ler com você para que você entendesse essas palavras e colocasse no coração. E antes de a gente ler, lembrar, isso que eu estou dizendo não é minha opinião, está escrito, e você vai ler agora, e eu queria que você lesse comigo, e essa palavra é a verdade, porque ela é a palavra de Deus. A pergunta é: o que essa palavra significa para você? Ela governa a sua vida ou ela é apenas mais uma leitura que você faz em algum lugar? Presta atenção nessa leitura. O apóstolo Paulo, capítulo 3, versos número 12, vai dizer assim, vamos ler juntos? Tá aí? Vamos lá? 1, 2, 3 e... de fato...
Você recebeu o Evangelho desde criança. Talvez você não recebeu o Evangelho desde criança, mas a partir do momento que você recebeu o Evangelho e aprendeu, você recebeu de Deus por meio dos seus pais, por meio de parente, por meio de qualquer pessoa, mas você recebeu. O fato de a gente crescer na vida e depois que a gente chama essa conversa de desviar, não é simplesmente isso. Como se a gente, então, agora eu estou vivendo e agora não vou viver mais, porque eu fui dar uma curva, só que a curva era para a direita, eu virei para a esquerda. Não, pessoal, o texto está mostrando para nós que tem a ver com aquilo que eu creio ou não creio. O fato de eu não aplicar na minha vida aquilo que eu recebi, é porque eu não crio o suficiente para entender que aquilo é a verdade, que aquilo é para mim. E o fato de eu não viver aquilo que eu sei o que tem que viver, é justamente a prova contra nós, irmãos. Eu estou me colocando nessa porque eu fui assim, e eu luto para não ser assim, e todos nós precisamos esclarecer isso na mente, porque a gente vive numa vibe bem, rasa da fé, e a gente gosta só de ouvir coisa boa. Por exemplo, aqui o texto acabou de dizer que a palavra de Deus é para corrigir, para nos instruir. A gente só gosta da palavra de Deus para consolar. A gente só gosta de palavra de Deus para nos apoiar na ideia que a gente quer, mas tem que ter alguém para averbar. Então a gente vem para o pastor averbar aquilo que a gente quer, não aquilo que a Bíblia diz. Só que o texto está dizendo para nós que aquilo que a gente recebeu, quando a gente não coloca em prática, é porque a gente não permaneceu. Isso significa que eu não criei. Significa porque eu não criei, eu não coloquei em prática aquilo que eu aprendi. E irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Existe uma palavrinha do apóstolo Paulo, esse mesmo que está falando para Timóteo, que é muito sério. Romanos capítulo 1, coloca para nós. Romanos capítulo 1. A Bíblia diz que ninguém de nós pode um dia chegar e dizer, meu pai não me ensinou. Nenhum de nós pode chegar e dizer, mas eu não aprendi. Eu não sabia. Ainda que você não tenha recebido toda a instrução, ainda que não tenham sentado com você e feito igual na escola, olha, versículo 2, versículo 3, isso aqui, ainda que não tenha alguém que discipulou você ativamente, todos nós somos indesculpáveis, porque todo o Evangelho de Jesus permeia a criação. Toda a realidade da vontade de Deus está claramente visível a todos nós, ainda que alguém não fale. Se você for lá para a Suíça, você vai se deslumbrar com aqueles visuais, e você vai ter claramente que não foi homem nenhum que fez aquilo. Você vai ver necessariamente aquela beleza toda, igual os nossos irmãos, beleza toda, e você pode dizer, existe um Criador. Os cientistas, as pessoas que estão ali na astronomia, vendo toda aquela realidade complexa, sem explicação, sempre chegam a uma questão: quem fez? Não sabemos. E a tentativa é de descoberta de como surgiu. E a gente sempre vai ficar na mesma dúvida. Mas a dúvida é sempre se. Será que foi um Deus mesmo, uma mente inteligente que criou todas as coisas? A gente está repleto de testemunhos. A gente está repleto de testemunhos visíveis. E aí o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, verso de número 18. Leiam comigo. Verso número 18, 19, verso número 20, diz assim, eu vou ler, tá? Vocês acompanhem aí. A ira de Deus, ou seja, o juízo de Deus que vai chegar, porque Ele já prometeu sobre todos aqueles que estão debaixo do pecado, Ele está contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade. Ou seja, ao invés de usar a palavra de Deus, deixam a palavra de Deus de lado e vão viver os seus próprios caminhos, os seus próprios ideais, inclusive adorando ao Senhor, mas por si, não por aquilo que Deus ensinou. E ele diz, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, ou seja, entre nós, entre todos, porque Deus manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder,
a sua natureza, irmãos, tem sido vistos claramente. Tem sido visto por todos. Ou seja, está fácil de percebê-lo, fácil de conhecê-lo, porque Deus se revelou, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Se você pega aí as religiões no mundo e as pessoas que estão em lugares mais inacessíveis, né, ou quase inacessíveis, você chega lá, os caras têm crenças, porque todos têm a eternidade no coração, buscam um Deus, e fazem os seus deuses, mas o coração do homem está sempre em busca de um Criador. Porque Deus assim colocou em nossos corações, Eclesiastes 3:11, Deus pôs eternidade no nosso coração. O que isso significa? Que nem eu, nem vocês podemos dizer que aquilo que a gente vive hoje é por motivo de circunstância, é por motivo de que eu não conheci muito, é por motivo de que eu não cresci em uma realidade que me permitiu. Só tem uma questão que você precisa ter em mente: crer ou não crer na palavra de Deus. Todos nós recebemos a palavra de Deus. A prática da palavra de Deus, a permanência nela, só acontece quando você crê. Só acontece quando você entendeu que esta palavra não é qualquer palavra. Que esta palavra é única. E a única que é fonte de salvação, fonte de vida, o único caminho. Quando a gente tem essas expressões da Bíblia Sagrada, que ela é a lâmpada para os nossos pés, é ilustração, irmão. Para você entender, olha, como é que eu posso enxergar o meu caminho? Palavra de Deus. Como é que eu posso corrigir a minha vida? Salmo 119, palavra de Deus. Ela está ilustrando para nós que a palavra de Deus é a fonte de todo caminho, fonte de toda a verdade. Onde que você busca? Irmão, olha para mim. Em nome de Jesus, lembre disso. Onde é que você busca a verdade para você viver a sua vida? É na notícia do dia? É na correção aí, né, monetária? São nas questões financeiras? Onde é que você busca a verdade para que você aplique no seu relacionamento? O que é a verdade que guia o teu relacionamento? Que guia o modo como a gente cria filho? Que guia o modo como a gente organiza o nosso tempo? Se não for a palavra de Deus, é outra coisa. Se não for a palavra de Deus, é sua ideia. Se não for a palavra de Deus, eu arrisco a dizer, tem a ver com a sua crença e não com a verdade da palavra de Deus. Porque a verdade da palavra de Deus não é um conceito para nós. João capítulo 1, abram lá. Vai ser projetado, né? Mas você pode abrir, que seria interessante você manusear o seu texto. João 1, capítulo 1, verso número 1. Vamos ler juntos? Vai ser projetado. Já estão cansados aí, já ou não? Tem um monte de gente dormindo aí, vamos lá. João 1, verso número 1, vai lá. Coloca para nós, pode colocar. Vamos ler juntos? No princípio... Bonito isso, né? A palavra criou todas as coisas. Gênesis 1, como é que Deus criou tudo? Falando. Deus disse, haja luz. E aí o João diz que a palavra estava com Deus no início e a palavra era? A gente sabe. Verso número 2. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Opa, como assim? Estamos falando de quem? Verso número 3. Todas as coisas... Verso de número 10. Descobrimos que é a palavra que é a razão de todas as coisas existirem. Aquele que é a palavra é alguém. E que todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. E ele como razão... E sem ele, nada do que a gente tem hoje e nem a gente existiria, porque ele é a razão de a gente existir. Está dando para entender até aqui, amém? Estão acompanhando a linha de raciocínio? Calma aí que nós vamos seguir para terminar. Quer dizer, daqui a pouco. Verso de número 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. Então a gente sabe que a palavra veio até nós.
A palavra de Deus está entre nós, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, verso número 12, aqueles que receberam a palavra que veio ao mundo, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de... Porque nasceram não do modo natural, mas do modo espiritual, verso número 13. Não nasceram de descendência natural, mas pela vontade de Deus, nasceram de Deus. Mas quem é esta palavra? Verso de número 14, vamos ler juntos? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é esse que é a palavra, se tornou carne, se fez homem, esteve entre nós, é chamado de unigênito? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Estamos falando de quem? De Jesus. Então volte lá para Timóteo. O que é que Paulo está falando para Timóteo? Que quando ele fala para ele ir à palavra de Deus, é ir a Jesus. Jesus é a palavra de Deus. É Ele quem corrige o nosso caminho. É Ele quem nos instrui. É Ele quem modifica a nossa vida. É nele que nós encontramos a transformação necessária para a nossa vida. E é Ele, irmão, que a gente permanece firme diante das circunstâncias adversas. Quando a nossa fé não é Jesus, é outra coisa, a gente sempre vai estar balançado. A gente sempre vai ficar nesse negócio. Hoje eu estou desviado. Por quê? Não é porque eu quis comer um monte de coisa. E aqui eu vim fazer. Por quê? Porque eu não queria o alimento que Deus me deu. Não queria. Mas eu creio em Jesus. Eu creio em Deus, eu creio no Espírito. Tá tudo bem, mas aqui eu dei uma desviada, porque eu estou aqui comendo mel, comendo aquilo que eu tenho prazer. Eu estou fazendo a minha vontade, mas eu sei qual é a verdade. Irmão, isso te coloca num regime de condenação. Porque aquele que crê não é aquele que sabe, é aquele que vive, é aquele que se apegou à palavra de Deus e permaneceu. Por isso a instrução do apóstolo Paulo a Timóteo é: permaneça nesta palavra, porque ela é apta para te corrigir. Verso número 16 do capítulo 3, ela é inspirada para ensinar você, Timóteo, para repreender você, para te corrigir, para te instruir na justiça, para que você, e aqui o texto, verso número 17, fala assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Nós não estamos falando do homem de Deus, o pastor. Nós estamos falando do homem de Deus, o masculino. Nós estamos falando da pessoa que pertence a Deus. Se você se diz alguém que pertence a Deus, o único lugar que você encontra ensino, correção, instrução na justiça, vida de Deus, é só num lugar. E esse lugar é a palavra de Deus. Por que a gente lê tudo e não lê a palavra de Deus? Por que a gente gosta de estar em todos os lugares, menos onde a gente tem a palavra de Deus sendo exposta? Por que a gente tem tanta facilidade em assistir muitas horas de filmes, de séries, de jogos, e a gente não tem paciência para 1, 2 leituras, 2 minutos que seja? E a gente está convencido assim: tá tudo bem, que eu acredito, depois eu vou no domingo lá, o pastor prega, aí você escuta uma palavra dessa aqui, terceirizada, porque, está vindo aqui, ó. Não é você conversando com Deus. Você ouviu e foi embora. Só que não é isso que a Bíblia é para nós, pessoal. A Bíblia é fonte de vida. É mais ou menos assim. Estou caminhando para encerrar, tá bom? Uma pessoa está com sede. Você tem água. Só que você não tem só o galãozinho de água e o copinho para dar ela de tomar. Você tem a garrafa, você tem o copo, você tem a água dentro da garrafa, mas se ela acabar, você tem a fonte que você tira esta água. Essa fonte é Jesus. Seria muito impróprio da nossa parte, incoerente da nossa parte, irracional da nossa parte, se a gente, sabendo
onde encontrar água para beber, encontrasse uma pessoa que está morrendo de sede, apenas desce água para comer e continuar o nosso caminho, sem apontar onde ela encontra a água que nos mantém vivos. Por isso que eu repito mais uma vez, ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém é capaz de passar para o outro aquilo que não tem. Há um monte de gente que se diz cristã, mas está com o copo meio vazio. Já está desanimado, já está fraquinho. Por quê? Porque está precisando de água. Só que ele só recebeu a água de alguém. Veio num culto como esse, eu enchi o teu copinho, você foi embora. Só que quando é que você volta de novo? Quando a tua água acabar. Aí o que você pensa? Como a grande maioria pensa. Estou precisando ir para a igreja. Por que você está precisando ir para a igreja? Porque eu estou precisando encher o copo. Só que, irmão, isso é relacionamento terceirizado. Você ainda não encontrou a fonte que te alimenta, que te mantém vivo, que te satisfaz. Está dando para entender? Esse é o nosso problema, porque a gente fica contente com alguém que nos dá água. Você vem aqui e fala, pô, mensagem boa. Só que você sai daqui e vai continuar vivendo a mesma vida de sempre. Nenhum passo na fé, nenhum passo, nenhuma atitude de entregar o coração para Jesus, nenhum passo de servir ao Senhor, sempre conhecendo, sempre ouvindo, mas nunca tendo a vida alterada, porque você apenas vem encher o copo. Enche o copo, enche o coco, acaba a água, fica triste, aí o que é que a gente chama? Estou desanimado, estou meio desviado, não estou bem assim. Só que, irmão, você não encontrou o verdadeiro evangelho, você ainda não encontrou a fonte que alimenta, você não creu nela, você não se apegou a ela, você ainda continua pedindo esmola, você ainda continua pedindo para que, quem sabe, um dia que você resolveu vir para o culto, o pastor esteja inspirado e pregue uma mensagem que vai te edificar. Caso contrário, muita gente passa semanas sem vir, depois quando vem, recebe uma palavra, ou nem consegue prestar atenção porque aconteceu alguma coisa, morreu alguém, ou aquele dia era dia de Copa do Mundo, aí vai embora e vai continuar sem alimento, e vai continuar fraquinho, vai continuar sem vontade de servir ao Senhor, e a gente acostuma com isso, e a gente continua com essa conversa, é porque isso, por causa disso. Irmão, para com isso, a Bíblia é muito clara. A única fonte que nos faz viver para Deus é a palavra de Deus. Ou você crê ou você não crê. Crer ou não crer, eis a questão. E o crer não é crer na minha ideia, não é naquilo que eu estou dizendo, é aquilo que a palavra de Deus ensina. Se você não crê na palavra de Deus, você vai crer na sua ideia. Se você não concordar comigo, não tem problema nenhum, você vai continuar vivendo a sua vida e vai embora, vai procurar outro lugar para viver, ok. Mas eu não me importo com isso. O que eu me importo é que você creia ou não com a palavra de Deus. Porque se você não crê com a palavra de Deus, você não está se opondo a mim, você está se opondo a Deus. Você pode até viver em outros lugares. Você pode até viver bem no seu casamento, viver bem com a tua grana. Mas vai viver sem a fonte da vida e vai continuar ainda dependendo de lugares, de músicas, de pastores que preguem. Vai sempre continuar dependendo de que alguma coisa aconteça para que você esteja bem com a tua fé. Mas isso não é fé, isso é crença. Porque fé é uma só, é na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que gera fé. Romanos capítulo 10, verso número 17, caminho para encerrar. Põe para nós, Bianca, por favor. A fé vem de um único lugar, palavra de Deus. A gente não lê Bíblia, pessoal, porque a gente gosta de ler. Ou porque a gente acha que ela é alguma coisa. Ela é alimento, ela é fonte. Não existe fé num coração humano sem a palavra de Deus. Se você não se expor à palavra de Deus, você nunca será corrigido. Quando você chegar diante de mim, diante de uma mensagem dessa, ou alguém chegar diante de você e dizer, você está errado, pergunte, é Deus quem diz? É a palavra de Deus que ensina? Porque se for, irmão, você sabe que é Deus que quer. Ainda que seja uma pessoa que você não gosta. Mas se é a palavra de Deus, você tem duas opções. Se submeter e fazer, por causa de quem pediu, não da pessoa, mas Deus. Ou ignorar e colocar a responsabilidade naquele que você não gosta e que está pedindo uma coisa que você não quer fazer porque a sua vontade é outra. Mas quando você crê na palavra de Deus,
é isso que gera fé no seu coração. Pensa aí, perdão é uma coisa que ninguém quer dar, principalmente que a gente é ofendido. Só que quando a gente vai para o texto bíblico, o perdão é uma coisa que Deus mandou dar. Como é que a gente resolve essa equação? Somente se a gente se submeter à vontade de Deus. Quando a gente se submete à vontade de Deus, a Bíblia chama isso de obediência. Lucas capítulo 5, Pedro vai ter essa oportunidade de dizer assim para o Senhor: Senhor, eu não quero voltar a pescar porque eu já pesquei. Eu não concordo porque o Senhor está me pedindo para voltar lá porque eu já trabalhei a noite inteira e não pescamos nada. Eu não entendo, inclusive, por que o Senhor está pedindo isso. Porque a gente foi, tentou, pescamos a noite inteira e não trouxemos nada. Estamos cansados, tristes e sem recursos. Mas Ele diz, porque é o Senhor quem está me pedindo. Obediência que a gente faz quando a gente não concorda, quando a gente não entende e quando a gente não quer, só é possível quando a gente ama mais a pessoa que nos pediu, confia mais na pessoa que nos pediu, do que aquilo que a gente entende como certo e errado. Está dando para entender, amém? Crer ou não crer significa colocar toda a nossa confiança em Deus. E só é possível na palavra de Deus. Por isso que o Paulo disse a Timóteo, a Escritura é para você. E eu encerro a partir do verso número 1 do capítulo 4. Queria que você acompanhasse essa leitura, eu vou ler. E eu gostaria muito que você prestasse atenção nessa leitura e a gente caminha para encerrar. Capítulo 4 de 2 Timóteo diz: Então, depois de saber que todo homem foi apto pela palavra de Deus, ele diz assim para Timóteo: Então, Timóteo, na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino. Então, Timóteo, diante de Deus, preste atenção, eu exorto a você. Qual é a orientação do apóstolo Paulo? Pregue a palavra. Aquilo que você crê, aquilo que faz a sua vida valer a pena e aquilo que você permanece, pregue para os outros. Entregue para as outras pessoas. E é interessante, porque esse pedido não é um pedido confortável. Paulo está preso, pronto a morrer, e ele pede para o Timóteo continuar a pregar justamente aquilo que fez Paulo ser preso e que vai ser morto. Não é um pedido confortável, concorda? Mas ele diz, pregue a palavra. O que é pregar a palavra? É simplesmente falar assim, ó, vá lá na igreja, escuta lá o pastor pregar, que você vai encontrar Jesus? Não, é a gente apresentar Jesus para as pessoas. E aí ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Isso significa, fale quando é oportuno e quando não. A gente ainda faz aquela medida, né? Se a pessoa me der a oportunidade, eu falo. Mas e quando não tem oportunidade? Acho que eu vi hoje ou ontem, sei lá, né? Você vai folhando ali o Instagram, né? Aí apareceu um cara chegando de moto e abordou um rapaz e tal, foi brincar lá, como se fosse um influenciador e tal. Pediu o celular do menino, o menino, opa, entregou o celular. E de repente o menino começou a evangelizar. Você conhece Jesus? Então imagina, o cara chega para te assaltar, não é o caso, eu acho. Chega para te assaltar e fala assim, então, você conhece Jesus? Oportunidade? Ali era oportunidade para correr. Certo? É tempo e fora de tempo. Quando é oportuno e quando não é oportuno. A pergunta é, você está falando de Jesus em todos os momentos? Eu arrisco a dizer que a gente não fala porque a gente também não ouve. A gente também não está diante dela. Só fala quem é muito enchido, é preenchido, transbordante. E aí o texto diz que a gente não apenas fala de coisas boas da palavra, mas a gente prega toda a Escritura. E ele diz assim, pregue a palavra. Vamos ler junto esse verso aí, vamos lá? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, encoraje com toda a paciência. Olha, irmão, ele não está dizendo assim, olha, você prega a palavra e também você ensina os outros, corrija os outros, repreenda. Não, é a palavra de Deus que é a fonte do corrigir, do repreender e do encorajar.
quando a gente, como igreja, como liderança espiritual, disciplina, a gente está usando a palavra de Deus para dizer para você, e eu recebendo a disciplina, é a palavra de Deus que diz para mim, olha, o seu caminho precisa mudar porque Deus pensa outra coisa do caminho que você segue. Deus quer outra coisa para a tua vida, irmão. Só que a gente nunca aceita porque é sempre uma outra pessoa que está dizendo e a gente sempre vai na outra pessoa, como se ela fosse a fonte do argumento. É verdade que tem um monte de gente que quer dizer as coisas que a gente tem que fazer ou não fazer. Mas a pergunta é, você conhece a verdade o bastante para saber se aquela palavra é uma palavra de Deus, se aquilo é vontade de Deus, ou se é simplesmente uma ideia do que a pessoa quer que você seja aquilo que ela gostaria? A gente precisa conhecer a verdade. E é essa verdade que é usada para nos corrigir, moldar o nosso caminho, para nos disciplinar e nos colocar no prumo. E aí eu encerro dizendo, quem não crê, pula fora. Quem não crê, bate. Quem não crê, mata. Quem não crê, vira inimigo. Quem não crê, não obedece. Quem não crê, ignora. Mas não necessariamente quem não crê não está em ambiente religioso. Não abre a Bíblia. Muito pelo contrário. Olha só o que o texto diz. E que eu não gostaria que você fosse esse tipo de pessoa. Porque está cheio no nosso meio. Nosso redor de mundo. É só você olhar as nossas pesquisas. Verso número 3. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é a palavra de Deus revelada, essa que está sendo lida, não as minhas ideias, não a doutrina denominacional batista, a doutrina bíblica, certo? Ao contrário, o que é que essas pessoas vão fazer? Sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, incomodados com a palavra de Deus quando é falada, eles vão buscar outros mestres, outras pessoas também que ensinam. Mas não é qualquer tipo de mestre. São mestres que os agradam. São mestres para si mesmos. Para dizer, estes são os meus senhores. Esses sim eu escuto conselho. Esses sim eu me submeto. Segundo os seus próprios desejos. A pergunta é, você está aqui por quê? Você serve ao Senhor por quê? Porque Ele te abençoa? Porque você ganha coisas? Porque você encontrou um lugar para ter um relacionamento? Ou você está diante de um Deus que é a verdade, que inclusive se você tiver que ser disciplinado, inclusive se você tiver que ser tratado, inclusive se você tiver que ser repreendido, inclusive se você tiver que ser cuidado, você se submete à palavra de Deus. Você crê e diz, sim Senhor, é isso que eu creio, porque eu creio na Tua palavra, e Tua palavra é tudo para mim, é a fonte de vida. Quando o texto diz que muitos farão o contrário, é porque eles não creem. E eles estão buscando mestres para os seus próprios desejos. Verso número 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, aí o conselho para Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E aí ele diz, eu já estou indo, mas você ainda está ficando. Então fique, permaneça na palavra de Deus e pregue a palavra de Deus. A minha oração é que eu e vocês, nós como igreja de Jesus, tenhamos uma única fonte de vida que é a palavra de Deus. Que possamos nos dedicar a ela, amá-la de todo o nosso coração, mas usar para corrigir o nosso caminho. E tudo aquilo que Deus deseja, a gente diga, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha. Irmão, sempre escute a palavra de Deus. Sempre pergunte, é isso que a palavra de Deus diz? E se for isso que ela diz, faça. Porque a palavra de Deus, é Ele quem banca. Tanto quanto promessa, quanto condenação. Se tem uma palavra que você e eu precisamos dar ouvidos, é a palavra de Deus. Se Deus diz não faça, não faz. Se Deus diz faz, faz. Porque é Ele quem banca a sua palavra. Ele é fiel para cumprir tanto o que nos prometeu para nos abençoar, quanto tudo aquilo que Ele prometeu que vai acontecer para todos aqueles que estiverem debaixo da ira,
para todos os filhos da desobediência. Creia, irmão, na palavra de Deus. Ela é a única fonte da vida. Não creia em mim, pelo amor de Deus. Não creia em homem nenhum. Creia na palavra de Deus. Mas creia em todo aquele que, de coração sincero, expõe a palavra de Deus para que a gente viva e viva conhecendo a vontade de Deus e viva por ela, em nome de Jesus. Amém?